aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Então, eu sou o professor Leandro, sou professor de Sociologia e vou ver com vocês textos complementares que vão falar sobre tropicalismo, dentro do contexto de contracultura. O tropicalismo é um movimento contracultural que ocorre dentro do Brasil, ele é um movimento brasileiro, genuinamente brasileiro, mas que acontece dentro de um contexto maior, internacional, que é o surgimento de movimentos contraculturais. O tropicalismo é um movimento contracultural, um movimento artístico contracultural, porque carrega dentro de si as principais características de todo o movimento contracultural. Primeiro, ele é formado por uma juventude que nos anos 60 encontra um Brasil muito diferente do Brasil dos pais deles. Um jovem de 20 anos em 64 nasceu em 44. Quem nasceu em 44 nasceu no Brasil que estava no início da virada do Brasil rural para o Brasil urbano. Quem em 64 tinha 20 anos encontra ou vive a juventude num país de fato urbano. Essa juventude, ela traz também a rebeldia. A rebeldia por quê? É uma postura do jovem daquele momento de colocar-se contra algumas coisas que a gente vai falar aqui enquanto questões sociais e políticas. A contestação social e política era o pano de fundo para a rebeldia dessa juventude. Não era uma juventude rebelde sem causa, no sentido de quero me livrar dos meus pais. Não é isso. Era uma rebeldia que dizia, quero me livrar desses costumes, quero me livrar desses padrões, quero me libertar dessa tradição que por algum motivo não permite que a juventude daquele momento transforme-se num ser maduro, livre. Por algum motivo eles sentiam limitações que não poderiam permanecer na formação, no amadurecimento deles. Essas são as características de um movimento contracultural, como é o tropicalismo. Ele propõe uma ruptura com a estética dominante. Ele é um movimento eminentemente artístico, mas extrapola a arte. Mas ele começa eminentemente pela arte. Ele propõe uma ruptura estética. Então, o que ele faz? Ele faz uma coisa que era quase uma heresia. Ele pega ritmos brasileiros, por exemplo, e mistura. Ah, o samba é sagrado? Sagrado não. Vamos profanar o samba. Pega o samba e mistura com o baião. Eu pego ritmos brasileiros, que são brasileiros, e faço fusões, criando novos ritmos. Eu não me permito limitações estéticas. Eu me permito experimentações. Eu uso até mais. No tropicalismo, eu vou pegar o que é brasileiro, o que é tradição brasileira, e incorporar elementos externos, estrangeiros. Então, eu vou colocar o rock dentro do meu baião. Eu vou colocar a psicodelia na música dita brasileira. Eu vou colocar elementos estrangeiros dentro da arte no Brasil. E aí eu falo de música, porque a música é mais sensível a quase todo mundo. Mas eu falo nas artes plásticas, falo do teatro, falo do cinema. Em qualquer expressão artística daquela época, anos 60, o tropicalismo estava de alguma maneira presente. A assimilação de novos instrumentos, assim como novos sons, novos ritmos, novos instrumentos. A introdução da guitarra elétrica foi uma polêmica. A introdução da guitarra elétrica era um problema por quê? Porque é elétrica. Hoje parece bobeira, mas a guitarra elétrica ela era uma afronta à tradição musical brasileira. É como imagine hoje. Alguém começar... É difícil pensar porque hoje há muita mistura. É como você pegar uma guitarra elétrica e colocar numa orquestra sinfônica. Vai dar confusão, vai dar chabu. Não vai ser fácil. Se é que pode, também não faço nem ideia. Mas é uma coisa que hoje não faz sentido, parece não fazer sentido. Naquela época não parecia fazer sentido colocar guitarra elétrica nas músicas brasileiras. Porque guitarra elétrica era uma coisa que não era música, era outra coisa. Enfim. Havia uma necessidade
de liberdade criativa. Era uma exigência de uma juventude que se rebelava contra os limites que a tradição colocava sobre eles. Então, os limites da tradição precisavam ser rompidos. O contexto do tropicalismo internacional era um contexto, primeiro, Guerra do Vietnã. Perdão, tropicalismo não, do tropicalismo enquanto contracultura, tá? Primeiro, Guerra do Vietnã. Ela vai de meados de 50 até meados de 70, são 20 anos de guerra. Então, a Guerra do Vietnã, no contexto internacional, tem um peso muito grande. Lembre-se, o Vietnã é a primeira guerra transmitida em loco. É a primeira guerra que a televisão apresenta as imagens da guerra. Isso tem impacto muito forte, tá? A violência da guerra nos lares americanos provoca uma reação, principalmente da juventude, muito forte, tá? O movimento hippie, que é um movimento que luta pela liberdade, essencialmente pela liberdade. Liberdade de ser, liberdade de amar, liberdade de ir e vir, a liberdade de usar o que bem entender, a liberdade de ter experiências individuais que não dizem respeito a ninguém, somente a eles. Então, o movimento hippie, na defesa do amor livre, na defesa do uso da maconha, na defesa da liberdade criativa, tudo isso desemboca num grande festival que é o Woodstock. Woodstock é como se fosse a materialização, a realização de um sonho. É quando as pessoas olham, quando o movimento hippie olha um evento e fala, cara, isso aconteceu, isso é possível. Woodstock alimenta sonhos. O movimento contracultural, que é um movimento que combate o dominante, combate a cultura dominante, a cultura hegemônica, ganha força dentro desse contexto de guerra do Vietnã, movimento hippie e o Woodstock, em termos internacionais. Dentro do Brasil, o golpe de 64. O golpe de 64 é o golpe que tira o presidente eleito, coloca alguém no lugar. Em 68, tem um golpe dentro do golpe, que é de fato o golpe final. Então, há um momento onde o Brasil é uma democracia, tensões políticas com confusões políticas, né? Com extremismos à flor da pele, com situações delicadas sendo discutidas, como a ameaça do comunismo e por aí vai. Os golpes que se sucedem em 64 e 68 tiram a liberdade dessa juventude que vinha experimentando coisas novas. E de repente alguém fala, ó, para, você não pode mais experimentar qualquer coisa, só o que eu deixar, censura. Então uma juventude que vinha experimentando coisas novas, mesmo com críticas, se vê de repente proibida de ser o que ela estava se construindo. A integração nacional pela TV, isso é importantíssimo. É nesse momento que a televisão começa a se espalhar pelo Brasil e dá, de uma certa maneira, uma cara à identidade cultural brasileira. Por quê? Uma TV que sai do Rio de Janeiro e apresenta um rostinho, uma história, uma música na TV do Rio de Janeiro é transmitida para o Brasil inteiro. Então, uma coisa que sai dessa TV ecoa por todos os cantos. Uma ideia que está aqui nessa TV, no Rio de Janeiro, ecoa por todos os cantos do Brasil. Isso faz com que as diferenças culturais, de mentalidade entre as regiões, de uma certa maneira, comecem a diminuir. Começa a haver uma homogeneização dos gostos. Eu começo a ouvir as músicas que os cariocas começam a divulgar a sua música para o Brasil inteiro. Então, no Nordeste, se ouve música carioca como não se ouvia antes. Até se ouvia, mas não na quantidade que se ouve agora. Tá? Então, eu crio situações onde há uma integração via televisão. A indústria cultural, cinema, televisão, música, entretenimento. O entretenimento ganha uma força muito grande com essa potencialização da TV e os festivais de música que nesse momento atingem seu auge deram sorte. Por quê? No momento em que eles atingiam o auge de qualidade, de popularidade, é o momento
onde os meios de comunicação de massa estão no seu auge naquele momento. Então, há uma combinação explosiva, onde os festivais de música ganham importância, música, arte, onde nesses festivais de músicas, jovens, rebeldes, contestadores, encontram espaço para dar voz a reivindicações que antes não tinham espaço, e nesse cenário efervescente, o tropicalismo ganha adeptos improváveis e consegue ter importância que sem os meios de comunicação de massa não teriam. Alguns nomes importantes desse período, tá? Eu vou citar, basicamente, na música, porque a música talvez seja o lugar onde vocês tenham mais contato. Caetano Veloso, com a música Proibido Proibir. Gilberto Gil, por exemplo, introduzindo a guitarra elétrica numa música que ganha festival. Tom Zé, que tem uma capa de disco bem sugestiva, se você quiser uma procuradinha. Gal Costa, que torna-se intérprete de vários tropicalistas, tá? Dá uma voz feminina a vários tropicalistas. Os Mutantes, que trazem um tipo de psicodelismo ao rock nacional nunca antes visto. Os Mutantes até hoje são reconhecidos como uma das bandas mais importantes da sua geração. Os Mutantes trazem uma música que não tem nada a ver, entre aspas, com a música brasileira. E colocam cores brasileiras nessa música. Elliot Sica nas artes plásticas traz um concretismo que até então era meio que marginalizado. Zé Celso Martinez, que traz uma crítica social e política no seu teatro. Ele traz um teatro onde as crises, onde os conflitos do cotidiano se apresentam. E Glauber Rocha no cinema, que é o cinema experimental, um cinema que é genial, até hoje reverenciado, onde ele traz temas polêmicas do cotidiano brasileiro, até então não explorados com profundidade. Pessoal, então essa aula foi sobre tropicalismo inserindo no contexto da contracultura. Espero que vocês tenham gostado e até mais.